2025, você já quer começar o ano com o pé direito, já evoluindo bastante. Cara, nada melhor do que você comprar um tablet pra trabalhar, estudar, focar em projetos no geral. Cara, sério, a produtividade que você consegue com um tablet é simplesmente maravilhosa. Não é à toa que é muito mais usado por quem estuda, por quem trabalha. E eu já testei milhares de modelos, inclusive modelos excelentíssimos, topo de linha. E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi atualizar a lista com os melhores tablets pra você comprar em 2025. E obviamente, sempre do mais baratinho até o mais topo de linha. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, links dos seus produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. E também, assim como sempre, em todos os vídeos de tablet, eu vou deixar link de canetinha, tanto compatível com o iPad, como também compatível com o Android. Porque o iPad é um pouquinho mais chato, normalmente alguns modelos específicos que funcionam. Inclusive tem um que é muito bom, tipo, ele é muito bem comparado com o Apple Pencil e, tipo, custa R$200. É caro, mas o Apple Pencil é 1000. Mas vamos lá, vamos começar pelo mais baratinho de todos. No último vídeo eu até tinha citado alguns outros modelos mais de entrada, mas sendo muito honesto e muito mais direto, a melhor opção que a gente encontra dos mais baratos possíveis acaba sendo o Samsung A9. Isso porque sim, você vai encontrar outros modelos como o próprio Lenovo Tab M9, que inclusive eu citei no vídeo anterior. Vai encontrar modelos como, por exemplo, o TCL Tab 11, o TCL Tab 10 Gen 2, que são modelos que têm um preço um pouco mais atrativo, mas todos eles sofrem do mesmo problema, que é o processador. Inclusive a maioria dos tablets no geral, eles normalmente tendem a vir com um processador um pouco mais fraco, por exemplo, em comparação com o celular. Só que aqui no caso a gente tem um problema porque são processadores muito fracos. Pra vocês terem ideia, o M9, entre todos esses modelinhos que eu citei, tirando o A9, ele é o que tem o melhor desempenho e mesmo assim ele ainda peca bastante. E qual o problema disso? Um processador fraco, ele não vai conseguir dar conta de multitarefa, não vai conseguir muitas vezes nem dar conta do sistema operacional direito. Resumindo conversa, vai travar. Então basicamente você vai comprar esses tablets, esses produtos pra mais ter uma dor de cabeça do que realmente ter uma boa experiência. Então, sendo muito honesto, eu recomendo você gastar um pouquinho mais, que é tipo uma diferença de, sei lá, 50, 100, no máximo estourando R$150, e já ir pro Tab A9, porque realmente a diferença é grotesca. Isso porque aqui a gente já tem um Helio G99, que acaba entregando um desempenho infinitamente melhor, levando em consideração que é um modelo mais de entrada. Ele já entrega uma performance muito boa para você trabalhar, para você estudar, multitarefa no geral. É um processador que tem um consumo de bateria muito bom, mantém uma boa temperatura também. E cara, juro, o ponto de performance dele, principalmente como eu falei, para multitarefa, produtividade no geral, é um processador que não deve nada. Ele realmente vai te entregar uma boa experiência, obviamente levando em consideração o preço. Além disso, aqui a gente tem 4 GB de RAM, 64 de armazenamento, uma tela de 8.7 polegadas TFT, que eu sempre reclamo um pouquinho dessa parte, porque basicamente a gente tem o IPS, a gente tem o AMOLED e abaixo do IPS a gente tem o TFT, ou seja, é a tela mais básica que existe. É uma tela minimamente boa, não vai trazer as melhores cores, muito menos a melhor resolução, mas é aquilo, pelo preço vai te entregar aquilo que te promete. Além de uma bateria de 5.100 mAh, esse ponto da bateria poderia melhorar um pouquinho mais, e com relação ao preço, hoje atualmente na faixa aí de seus R$900, em alguns casos já encontrei um pouquinho mais barato, mas essa é a média de preço dele. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu recomendo você economizar um pouco mais e ir pro irmão gêmeo dele, o irmão mais velho dele, na verdade. Mas calma que a gente já vai citar. Isso porque, gastando um pouquinho mais, você pode ir também pro Redmi Pad. Sendo muito honesto, não é o modelo que eu mais recomendo de todos. Isso porque, no geral, ele é um tablet que entrega muito bem especificações. Aqui a gente tem uma tela de 11 polegadas, Full HD, com 90 Hz de taxa de atualização. É uma tela muito boa e também bem grande. Já vem com 128 GB de armazenamento, 4, 6 ou 8 GB de RAM. Já uma bateria de 8.000 mAh, aqui ele realmente já traz uma bateria bem melhor, sem contar um Snapdragon 680 de processador, que no geral eu sempre gosto de citar, eu sempre gosto de falar que o Snapdragon é o processador básico assim para você ter um mínimo de desempenho hoje em dia. Tipo assim, abaixo dele eu já não recomendo tanto assim. E com relação ao preço dele, que é o ponto principal de eu não recomendar tanto, o ideal seria que você encontrasse na faixa aí de seus R$1.000, mas hoje atualmente o preço dele tá um pouquinho mais elevado, uma média aí de R$1.300 a R$1.500. Mas se você encontrar numa média de R$1.000, que às vezes dá pra encontrar em promoção, é um tablet que vale super a pena. Porém, agora sim, indo pro modelo de entrada que eu mais recomendo de todos, que é o irmão mais velho do A9, que no caso é o A9 Plus. Aqui de cara ele é o modelo que eu mais recomendo, porque no quesito de performance, principalmente levando em consideração que a gente tem disponível no mercado, ele acaba entregando mais performance. Isso porque aqui a gente tem o Snapdragon 695, que é um processador muito bom, ele entrega uma potência simplesmente maravilhosa, novamente, levando em consideração o preço, e nesse ponto ele vai te atender muito bem. Ele é um tablet que simplesmente para produtividade, multitarefa, mano, não vai dever nada, vai te entregar uma performance simplesmente maravilhosa, já consegue até rodar alguns jogos, tem 4 GB de RAM, 64 de armazenamento, na minha opinião poderia ter um pouquinho mais de memória RAM. Esse é um ponto que talvez o Redmi Pad consiga superar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de memória RAM, embora não
não seja isso que vai definir o desempenho, 4 GB para 6 já é uma diferença significativa, principalmente pro Android, que é um sistema operacional que consome um pouco mais de memória RAM. Além disso, aqui a gente tem também uma tela de 11 polegadas, também TFT, mas também aqui já com 90 Hz de taxa de atualização, além de uma bateria de 7040 mAh. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele varia em torno de seus R$1.200 a R$1.500. Só que tem um ponto que eu esqueci de citar, é que no geral a Samsung ela também acaba saindo um pouco mais à frente no quesito de sistema operacional. Que embora ela também utilize o Android, a Samsung, na verdade toda a marca, ela dá a sua solução, digamos assim, de Android. Então ela tem permissão de modificá-lo. E esse é o ponto que a Samsung se destaca muito, principalmente para tablet, cara. Ela entrega muita funcionalidade. Então muitas vezes um tablet que pode ter um pouquinho menos de desempenho, ele vai te entregar muito mais funções, muito mais funcionalidades no geral, principalmente relacionada à produtividade. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele varia na faixa de seus R$1.200 a R$1.500. Agora, deixando um pouco de lado só o desempenho e mais visando o conjunto geral do tablet, que a gente conta dos modelos que eu mais gosto de recomendar e que na minha opinião tem um dos melhores custo-benefício, novamente, principalmente olhando o preço dele, que acaba sendo o Vaio TL10, cara. No geral, ele é um tablet muito bom, porque aqui a gente já tem um tablet com 8 GB de RAM, 128 de armazenamento. Além disso, aqui ele tem uma tela de 10.4 polegadas com resolução 2K, que é o Quad HD. Cara, a diferença do Full HD pro Quad HD é simplesmente gritante. Eu falo porque eu tinha um monitor Quad HD e, sério, é grotesca a diferença. Além disso, aqui já tem uma bateria de 7000 mAh, além de aqui também vir com um Unisoc T616, que, já sendo muito direto, não é um dos processadores que eu mais gosto de recomendar. Isso porque normalmente essa linha Unisoc, ela é mais utilizada em processadores, na verdade, em celulares um pouco mais acessíveis, porque é um processador que normalmente é mais barato. Normalmente ele tende a entregar um desempenho, assim, não muito bom. Só que esse modelo em específico, eu particularmente recomendo nesse tablet, porque o desempenho dele é um pouco diferente. Ele entrega uma performance muito semelhante com o Snapdragon 680, que é aquele processador que eu gosto de usar de base pra, tipo, vai te entregar um desempenho minimamente decente. Definitivamente não é o tablet mais potente dessa faixa de preço, mas também um outro ponto que ele se destaca é que, além desse conjunto dele que é muito bom, a Vaio também traz uma qualidade de construção que é impecável. Ele já tem um teclado com conexão inteligente, que é tipo esse tipo de conexão aqui magnética, o que também ajuda muito porque é um custo a menos e a compatibilidade também é melhor. Com relação ao preço dele, hoje atualmente está na faixa aí dos seus R$1.500. Novamente, embora não entregue a melhor potência de todas, na minha opinião, o conjunto dele é muito bom, principalmente para quem busca produtividade. Agora, um modelo que me chamou mais atenção, gastando um pouquinho mais, uma diferença de preço bem ridícula em comparação com o Vaio, mas que já tem um salto de performance muito grande, acaba sendo o Lenovo P12, que é um modelo que é bem escondido, digamos assim. Ele é um modelo que não aparece tanto assim em comparação com esses que eu citei, mas ele é muito bom. Já começando que ele tem um design um pouco mais moderno, digamos assim, eu particularmente gostei muito dele. Tem uma pegada um pouco mais office. Além disso, já tem 128 ou 256 GB de armazenamento, tem 4 ou 8 GB de RAM. E contar que aqui a gente já tem uma tela IPS de 12.7 polegadas, uma tela ridícula de grande. E o ponto principal que mais me chamou a atenção desse tablet é com relação ao processador que vem nele. É simplesmente um MediaTek Dimensity 7050, que é um processador que traz uma potência muito boa. Pelo preço, ele traz uma coerência muito maior em comparação com a potência dos celulares. Então, como eu citei, celulares na mesma faixa de preço de tablets, eles entregam uma potência maior. Só que nesse caso aqui, a potência dele tá muito parecida com a dos celulares. Então, para um efeito comparativo, esse processador ele chega a uma potência muito semelhante de um Snapdragon 7S Gen 2, que é o mesmo processador que vem no Poco X6 5G, que é um celular que fica também nessa mesma média de preço, um pouquinho mais barato, mas é bem próximo. E na faixa de preço que tá o Lenovo P12, você não encontra absolutamente nenhum tablet esse mesmo nível de performance. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele tá na faixa de seus R$1.700 a R$1.800. O problema é que nenhum deles consegue entregar o mesmo nível de experiência, eu diria, que do Samsung S6 Lite. Simplesmente o tablet mais comprado e talvez o mais elogiado no meio. Na moral, esse tablet, ele é imbatível, assim, nesse quesito. Juro, ele tem muita venda, muita avaliação, é bizarro. Ele, tipo, dá um pau em absolutamente todos esses modelos que eu citei. Não necessariamente pela configuração dele, mas novamente pela experiência que a Samsung entrega. E no caso aqui eu tô falando do Tab S6 Lite de 2024. Isso porque existe a versão mais antiga, só que ela vem com o Exynos 9611, que, resumindo conversa, é um lixo de processador. Não dá conta nem de rodar o sistema operacional direito, trava pra caramba. E a Samsung viu esse erro e atualizou o tablet com um novo processador deles, que no caso acaba sendo o Exynos 1280, que é um processador muito bom. É um processador que vem no M34, que tem também no A25. Novamente, não é o mais potente, mas ainda assim entrega
entrega uma potência muito boa e para produtividade, novamente, estudo, trabalho, vai te atender mais do que perfeitamente. Bom, aqui a gente tem um tablet com uma tela de 10.4 polegadas, ainda é TFT com 60 Hz de taxa de atualização, poderia melhorar nesse ponto, né, Samsung? Mantém também uma bateria de 7040 mAh, mantém também os 4 GB de RAM, 64 ou 128 de armazenamento, além de já vir acompanhado com a S Pen, que é a canetinha da Samsung, que eu vou falar que é uma canetinha muito boa, cara. Por experiência própria, ela é infinitamente mais acessível do que da Apple e, tipo, entrega o mesmo nível de qualidade. A Apple é um pouquinho melhor, principalmente no quesito qualidade de construção, mas assim, levando em consideração a diferença de preço, e no geral é o que eu falei, ele não vai entregar a melhor performance, como eu falei, o Lenovo, por exemplo, dá um pau no quesito de potência, mas no quesito de experiência, cara, aqui não tem nem o que falar. A Samsung, ela é muito completa nesse quesito e é por isso que ela é muito elogiada. Eu falo porque eu já tive um tablet da Samsung, que inclusive eu vou recomendar nesse vídeo também. Sério, a experiência é muito boa. Ela entrega funcionalidades muito completas. Por exemplo, tem uma funcionalidade que é muito besta, mas, por exemplo, tem uma funcionalidade que eu achei genial, que você basicamente anota, por exemplo, uma aula que você consegue gravar a aula e enquanto você vai escrevendo, depois você consegue salvar e no exato minuto da aula ele mostra o que você estava escrevendo. Tipo, cara, não só isso, ele também transcreve aquilo que você fez, fora outras milhares de funcionalidades que tem. Também para desenho é um tablet maravilhoso. O único ponto que realmente ele acaba, entre aspas, pecando um pouquinho mais é com relação pra galera de design, porque por conta da tela TFT não vai trazer uma reprodução de cor tão interessante assim. Mas ainda assim, se você busca um preço bom, cara, ele vai te entregar uma boa experiência. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele varia nos seus 1.600, lá no máximo estourando 1.900 reais. Agora, novamente, deixando um pouco de lado funcionalidade, mais focando em potência, aqui a gente acaba encontrando 3 modelos que no caso são os mais imbatíveis nesse quesito. Tipo, realmente, se você quer um tablet potente por um preço que não seja tão exorbitante assim, esses são os modelos que melhor vão te atender. Agora falando dele, que é simplesmente nossa queridíssima Apple. Nesse caso aqui, o modelo mais barato que a gente encontra acaba sendo o iPad de 9ª geração e também o iPad de 10ª geração. Para quem busca trabalho e produtividade, para quem obviamente já tá acostumado com o sistema operacional iOS, já tem um iPhone, cara, no geral é um tablet muito bom e que vai te atender muito bem. Obviamente o de 9ª geração é o modelo mais antigo, mas ainda assim as especificações dele são muito boas. Ele aqui ainda vem com o A13 Bionic, que é o mesmo processador que vem no iPhone 11 e no geral é um processador muito bom. Para produtividade não tem nem o que falar, os processadores da Apple para produtividade no geral são magníficos. O único ponto é que, embora ele tenha uma potência boa, inclusive melhor do que muitos tablets que eu citei, ele não é um processador que vai te atender bem, por exemplo, para caso você queira jogar. Mas, mano, para trabalho e estudo, não tem nem o que falar. Além disso, aqui a gente tem uma tela de 10,2 polegadas. É uma tela IPS que, no geral, é bem básica, tem uma boa reprodução de cor, mas nada absurdo. Além disso, aqui ele ainda tem 3 GB de RAM, embora seja muito menos em comparação com esses modelos que eu citei. Vale ressaltar que o iOS é um sistema operacional que consegue trabalhar melhor mesmo com menos memória RAM. Além disso, aqui ele já tem um Touch ID, sem contar 64 ou 256 GB de armazenamento. Mas o problema dos iPads é com relação aos acessórios. Isso porque ele não vem por praticamente nenhum. Ele ainda vem com o carregador na caixa, glória a Deus, mas ele não vem com acessórios como, por exemplo, o Samsung que eu citei. Então ele não vem com a canetinha. No caso, o modelo da Apple, se você for comprar o original, é absurdamente caro. Como você tem no começo do vídeo, é papo de R$1.000 uma canetinha. E também a diferença grotesca de preço de armazenamento. E fora também o problema da diferença grotesca de armazenamento. A Apple não deixa você expandir o armazenamento. Então, se você comprou de 64 GB, você só tem 64 GB para usar. Só que o de 64 GB, a diferença de preço pro de 256 é mais de R$1.000. Então, querendo ou não, esses tablets acabam tendo esse probleminha. Mas de iPad, eles são os modelos mais baratos e, sendo muito honesto, eles acabam sendo o limite de tablet que eu recomendo. Porque aqui a gente já começa a entrar nos modelos topo de linha. E aqui eu já vou ser muito direto para um cara que já testou muito tablet e muito notebook, tanto para produtividade, para uso no dia a dia. Não compensa comprar tablet absurdamente caro. Isso porque por mais que você compre o melhor modelo de todos, que te entrega a melhor qualidade de tela, o melhor processador, ele basicamente usa o mesmo sistema operacional de um celular. Resumindo conversa, você fica absurdamente limitado. Sem contar que a potência de um tablet não se equipara à potência de um notebook. E é por isso que a partir desses modelos topo de linha, eu já recomendo você comprar esse carinha aqui, o Samsung Galaxy Book 360. Não, esse vídeo não é patrocinado pela Samsung, eu comprei de novo no meu bolso, mas é porque ele é o modelo notebook 2 em 1 mais barato que existe no mercado atualmente. E foi por isso que eu comprei, porque o meu outro aqui tava horrível. E por que que eu comprei ele? Porque no geral ele traz o mesmo design de um MacBook, então ele é absurdamente portátil, muito leve, muito prático de você usar pro dia a dia, levar pra qualquer lugar. Pra vocês terem ideia, esse modelo aqui é o de 13.3 polegadas, ou seja, ele já se caracteriza como um ultrabook. São notebooks compactos, com qualidade de construção, portátil,
portáteis e que são potentes. E existe sim versões maiores, mas é bem mais caro e na minha opinião não compensa, ainda mais se você está visando um tablet. Ele é muito bom e muito completo. Detalhe, ele é um notebook 2 em 1, ou seja, ele é um modelo 360. Quando você vira, ele desativa o teclado e você tem acesso à tela dele, tela essa de 13.3 polegadas, que é AMOLED. AMOLED não, Super AMOLED. E além de ser touch, ele vem acompanhada de uma S Pen, ou seja, você pode usar ele como um tablet. Além disso, se você já tem Samsung, eu acho isso maravilhoso, porque você basicamente tem uma interação muito boa com ele. A Samsung copiou muito bem esse sistema da Apple de interação entre os dispositivos. Além de que aqui você tem um processador infinitamente mais potente, que no caso é um i5 1335U. É um processador de 10 núcleos, 12 threads, com um clock máximo de 4.6 GHz. Para o efeito comparativo, um processador de celular chega numa média aí de 2.5 GHz de velocidade. Ele faz praticamente o dobro. Obviamente, é meio errado comparar, mas enfim. Resumindo a conversa, vai ser um tablet maravilhoso para trabalho, multitarefa, estudo. Mano, vai atender super bem. Além disso, ele tem uma bateria muito boa. Com uso intensivo, ele vai durar aproximadamente 19 horas e com uso moderado fica numa média de 22. Além disso, já carrega via USB-C e ele já vem com teclado junto, é óbvio, é um notebook. E também já vem com mouse, porque tem um trackpad. O mais absurdo dele hoje atualmente é o preço. Hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus R$3.800. Novamente, ele foi o modelo mais barato que eu encontrei. Só que embora seja caro, embora pareça ser caro para o notebook, vale ressaltar que um iPad de 256 custa 3.600 e você fica muito mais limitado do que um notebook. O único ponto negativo desse cara aqui é porque você não consegue expandir a memória RAM. Ele tem 8 GB de RAM que são soldados na placa-mãe. Ou seja, se você comprar de 8 GB, você só tem 8 GB para usar. E é por isso que se você tiver um pouquinho mais, inclusive é o que eu vou fazer, eu já recomendaria você ir para a versão atualizada dele, que é o Galaxy Book 4 360. Esse aqui no caso eu comprei, mas eu acho que eu vou vender pro meu tio, porque meu trabalho exige um pouco mais de memória RAM. Nesse caso, o Galaxy Book 4 tem exatamente a mesma proposta, o mesmo design, a mesma portabilidade. A única diferença é que normalmente ele vem com 15.6 polegadas, é uma tela um pouco maior, e a diferença é que ele já vem com 16 GB de RAM e 512 de armazenamento, o que pra mim já seria muito melhor. Sem contar que ele vem com um processador levemente mais potente, que é um i5 120U, que no caso é um i5 120U. Na verdade é um Core 5 120U, tem também 10 núcleos, 12 threads, só que ele tem uma frequência um pouco maior de 5 GHz. Com relação ao preço dele, ele atualmente fica na casa de seus 4, no máximo estourando R$4.200. Mas genuinamente é o modelo que eu realmente mais recomendaria a você, porque além de ser um pouco mais recente, tem um pouco mais de memória RAM. E quando se trata de multitarefa, querendo ou não, faz bastante diferença, porque eu sofro aqui com 8 GB. E novamente, links de todos os produtos vão estar aqui na descrição. Eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!